Olá pessoal, aqui é o professor Magrão com uma aula de raciocínio lógico. Bom, para que nós possamos dar início às nossas aulas de lógica proposicional, eu vou começar com a definição de proposição lógica. Uma proposição é uma sentença declarativa que tem o sujeito e o predicado determinado. Então, eu peguei aqui uma definição de uma questão de concurso. Olha só, sujeito é o termo a respeito do qual se declara algo, e predicado, o que se declara sobre o sujeito. E, por fim, uma proposição é uma sentença cujo conteúdo pode ser julgado como verdadeiro ou falso. Pessoal, mas não pode ser ambos, ok? É somente verdadeiro ou somente falso. Para ficar mais claro essa definição de proposições, vamos aqui verificar alguns exemplos. João é um advogado. Bom, veja que essa é uma sentença declarativa, né? Está se declarando algo ali sobre João, que no caso é o sujeito, né? E ele é um advogado, predicado. E essa sentença declarativa, ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Nesse caso, bastava eu conhecer o João ali e falar, né, se ele é advogado ou não. Então, esse é um exemplo de proposição. Segunda frase. Márcia está atrasada. É uma sentença declarativa. Sujeito e predicado estão determinados. Eu posso julgar como verdadeira ou falsa. A Márcia pode estar atrasada ou poderia não estar atrasada, né? O item 2 também trata-se de uma proposição lógica. Irá chover amanhã? Essa é uma sentença interrogativa. Você não vai conseguir julgar uma sentença interrogativa. Como é que você vai julgá-la verdadeira ou falsa se isso é uma pergunta? Então esse não é um caso de uma proposição lógica. Ana e Bia foram aprovadas no concurso. Veja que eu tenho ali o sujeito, né, no caso Ana e a Bia, né, e elas foram aprovadas no concurso. É uma sentença declarativa e pode ser julgada como verdadeira ou falsa, ok, pessoal? Então, item 1, item 2 e item 4, por enquanto, são exemplos de proposições. O item 3 não, por quê? Porque é uma sentença interrogativa. Sentença 5. Ai. Isso não é uma sentença declarativa, né? Isso aí é a nossa famosa interjeição, né? Tá expressando ali um sentimento, nesse caso aí é uma dor, né? Então não pode ser julgado verdadeiro ou falso, não é um caso de proposição. A frase dentre estas aspas é falsa. Temos aqui um exemplo de uma sentença que ela é declarativa, ela tem o sujeito predicado determinado, porém, ao julgarmos se ela é verdadeira ou falsa, você vai ver o seguinte: bom, se eu disser que ela é verdadeira, a própria frase diz que ela é falsa. E se eu disser que a frase é falsa, então quer dizer que a frase entre as aspas ali, ela estaria dizendo que ela é verdadeira. Ou seja, é uma frase que afirma alguma coisa sobre si mesma. Frases desse tipo, pessoal, geram o que nós chamamos aí de paradoxo. Então não podem ser julgadas como verdadeira ou falsa e só um dos valores lógicos, certo? Então não é uma proposição. Item 7. Ele é um bom concursando. Então agora nós vamos ver aqui um tipo de sentença muito importante aí no raciocínio lógico, porém não trata-se de uma proposição. Veja, ele é um bom concursando, ele não é um sujeito determinado, ao contrário lá o item 1, que era o João, item 2, Márcia, 4, Ana e Bia, né, que nós tínhamos os sujeitos, nós tínhamos as pessoas alvo da declaração que está sendo feita. Aqui
ele ficou ali como uma coisa genérica, né? Então é o tipo de frase que nós vamos chamar aqui de sentença aberta. E é mais facilmente explicado aqui no exemplo apresentado aqui no item 8, né? X é um número quadrado perfeito. O X ali ele está fazendo as vezes do ele, do item 7. Você sabe quem é o X? Como é que você vai afirmar se ele é um quadrado perfeito ou não? Você não tem condições de fazer isso. Se no lugar do x tivéssemos um número, por exemplo, o número 1, aí a afirmação ficaria x é igual a 1. E 1 é um número quadrado perfeito. Pô, eu teria condições de julgar, né, se é verdadeiro ou falso a afirmação que foi feita. Mas do jeito que está ali, nós temos uma sentença aberta, que vai ser objeto de uma aula logo logo. Ok, então esses foram os exemplos de sentenças. E para fechar aqui a nossa aula de proposição lógica, tá? As proposições elas podem ser classificadas em proposições simples ou atômica ou proposições compostas ou moleculares. Proposição simples, pessoal, nós temos aqui um sujeito simples. Então eu coloquei como exemplo a proposição P ali. Emerson não fez falta. Quem é o sujeito? Emerson, tá? E como não aparece um conectivo que a torne uma proposição composta, nós temos que aquela frase ali, aquela sentença, ela é uma proposição do tipo simples. Só para você notar bem a diferença, vamos para outro exemplo. A proposição composta, eu coloquei Georgiana são escreventes. Percebe que aqui eu tenho um sujeito composto. Eu poderia reescrever essa frase da seguinte forma: Jorge é escrevente e Ana é escrevente. Perceba que aquele e que está entre Jorge e Ana, ele é um conectivo lógico, que será alvo da nossa aula de operações aí envolvendo conectivos lógicos, certo? Para fechar aqui, só lembrando que proposição simples, nós utilizamos letra minúscula para indicá-la. Tá vendo que é um pezinho minúsculo. E proposição composta, nós usamos uma letra maiúscula. É uma regrinha, é só para facilitar aí o nosso entendimento nas próximas aulas. Vamos lá. VUNESP 2014. A proposição pode ser caracterizada como sentença declarativa que admite um e somente um valor de verdade, verdadeiro ou falso. Considerando essa definição, assinale a alternativa correta. Gente, olha só, aqui a definição de proposição feita pela banca VUNESP, certo? Então, é uma sentença declarativa que admite um e somente um valor verdade. Ok, vamos lá. Com essa definição, vamos resolver o probleminha aqui. A sentença declarativa choveu no dia do jogo de basquete é falsa? Gente, olha o que apareceu aqui, uma interrogação. Como é que isso é uma sentença declarativa? Isso é uma sentença interrogativa. Eu não tenho condições de julgá-la. Então o item A aí já está descartado. Item B, a sentença exclamativa. Parabéns pelo seu aniversário. É verdadeira. Gente, como é que eu vou julgar um parabéns pelo seu aniversário? Como é que eu vou dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso? Ok? De novo, tá? Eu não tenho condições de julgá-la. Então, segundo a própria definição ali da VUNESP, isso não é uma proposição, certo? Questão C, a sentença exclamativa. Quero comprar um bom carro. É falsa. Poxa vida, como é que eu vou julgar uma sentença exclamativa? Quero comprar um bom carro. Então, quando você lê uma sentença, tá, pessoal, e você logo percebe se ela é do tipo declarativa. Aqui nesse caso, ele já nomeou ela como exclamativa, né? Tem até um sinal de exclamação ao fim dela. É como se fosse tá expressando ali um sentimento, uma ordem, né? Uma coisa desse tipo. E não é algo que vai ser julgado como verdadeiro ou falso. Então, o item C também está descartado.
Item D, a sentença interrogativa. Florianópolis é a capital do Pará. Florianópolis é a capital do Pará? É verdadeira. Gente, é uma sentença interrogativa, eu não tenho condições de julgar. Se fosse uma sentença declarativa e ao invés daquela interrogação nós tivéssemos um ponto final, aí eu teria a frase Florianópolis é a capital do Pará como uma sentença declarativa, daí sim eu conseguiria julgar isso, né? Mas do jeito que está aí, não consigo julgar, não posso dizer se não é um tipo de frase que você diz que é verdadeira ou falsa, ok? Então a entender está morta. Sobrou pra gente a letra E, né? A sentença declarativa. Brasil é um estado soberano. É verdadeira. Gente, perfeito. Brasil é um estado soberano, é uma sentença declarativa. Eu tenho ali o sujeito e predicado determinado, embora a própria definição da VUNESP só se preocupe com a parte de ser uma sentença declarativa e ser julgado com apenas um valor lógico, né? No caso, é verdadeiro, o Brasil é um estado soberano. E fechamos aqui a nossa aula, um grande abraço a todos, até a próxima aula.